É a questão. A abstenção foi a mais baixa dos últimos 20 anos neste estádio eleitoral, no dia 18. Tem esperança que se repita ou que, pelo contrário, que aumente até a participação dos portugueses no dia 8? Nós estamos num momento muito difícil para a política, para a democracia no mundo e no nosso país também. Quanto mais nós conseguirmos dar um sinal de que os portugueses prezam a democracia nos 50 anos do 25 de Abril, que prezam a Constituição nos 50 anos da Constituição. Acho muito importante que António José Seguro não deu, do meu ponto de vista, os mesmos tipos de garantias que Jorge Pinto dava em relação à Constituição, ou que até o Almirante Gouveia e Melo, a certa altura, chegou a dar. Mas António José Seguro sempre disse uma coisa, que acha que neste momento não devemos acrescentar uma divisão constitucional às divisões que já temos, e que não é o momento para mudar a Constituição. E eu estou convencido que a grande maioria dos portugueses concorda com ele. Mas se a Assembleia votar, o Presidente da República pode ter uma tarefa mais complicada. O Presidente da República tem uma tarefa mais complicada, certamente. Ou promulga ou veta, só tem uma dessas opções. Bem, ou há a dissolução parlamentar, que é, digamos, a chamada bomba atómica. António José Seguro não quer seguir esse caminho, mas nós temos também que dar algum voto de confiança a alguém que, desde logo, na aposta política que fez da sua candidatura, provou estar certo, porque está na segunda volta, porque fez uma campanha com um grande sentido de disciplina e de estabilidade e que nos diz a nós que acha que a sua magistratura de influência pode ser a suficiente para, por exemplo, fazer algo que é muito importante caso esse processo de revisão constitucional se inicie. Explicar ao Primeiro-Ministro, explicar ao PSD que é muito importante que, enquanto partidos charneira se querem estar no centro da vida política, que não passem emendas à Constituição que sejam votadas apenas pela direita e pela extrema-direita. E que tentemos que apenas, em sede de revisão constitucional, se consiga rever a Constituição no que for mais consensual. No que, por exemplo, tenha tanto o centro-esquerda como o centro-direita. E, portanto, em vez dos 2/3, que digam nós só acompanharemos aquilo que tiver 4/5. Mas parece-lhe essencial haver uma alteração à Constituição agora? Não, o que vai acontecer é que ela é automática. Aqui entramos num domínio um bocadinho técnico, mas vale a pena explicar isto às pessoas, ser pedagógico. Em revisão constitucional... Sem entrar na parte muito técnica. No período em que estamos, que é um período de revisão ordinária da Constituição, ela inicia-se automaticamente quando basta um deputado apresentar um projeto. Os outros têm 1 mês para apresentar os seus e depois a revisão acontece automaticamente. E depois nós sabemos que há 2/3 na Assembleia da República, eleitos numas eleições em que a Constituição não foi tema, mas 2/3, que podem mudar drasticamente a Constituição. Aí depende do sentido de responsabilidade dos partidos na Assembleia da República, de procurarem fazer uma atualização onde seja preciso, nos metadados, nas questões da saúde pública, das pandemias, que era o que estava em cima da mesa, e não ir demasiado longe, não ir acabar com o regime e criar uma nova República. O Presidente da República tem um papel de influência e é esse que António José Seguro diz que vai usar e eu espero que ele seja eficaz. Há pouco distinguiu e destacou esta palavra de Aníbal Cavaco Silva, dizer que António José Seguro era um homem educado. O que é que espera mais que António José Seguro, caso seja eleito Presidente da República, garanta aos portugueses? Qual é a sua expectativa? O que é que acha que vai ver cumprido? Bem, desde logo acho que... Para merecer também a vossa atenção e a vossa votação do livro. Temos aqui uma escolha muito diferente em alguém que se revê na nossa democracia, que é o melhor regime que Portugal teve desde sempre, perante um discurso que do outro lado diz 50 anos de corrupção, 50 anos de tudo o que há de pior, etc. É uma falsidade histórica dizer uma coisa dessas. Portugal, nos muitos séculos que leva de história, só houve verdadeiramente elevador social. As pessoas lembram-se, as pessoas que estão lá em casa, que sabem como eram as nossas aldeias, como eram as nossas famílias, de onde é que nós viemos, de onde é que nós pessoalmente, toda a gente que falem com os vossos avós, com os vossos bisavós e saberão de onde é que viemos, da pobreza, da miséria que muitas vezes viemos. Aliás, nesse tal documentário do A Duas Voltas, de 86, uma coisa que se nota é, olhem simplesmente para as nossas ruas e para como era Portugal pouco depois do 25 de Abril. Não houve verdadeiro elevador social antes do 25 de Abril. Não houve na saúde, na educação, o que nós temos e que eu concordo, toda a gente concorda, aliás, tem ainda muitos defeitos, falta fazer muito caminho, mas nunca chegámos tão perto do resto da Europa e nunca fomos tão longe em termos de melhoria da vida das pessoas do que nesses 50 anos. Ter um presidente que se revê nessa democracia e que a quer melhorar é muito importante. E ter esse presidente eleito por uma maioria absoluta terá que ser certamente 50% mais um. Mas por 2/3, por mais ainda do que isso, é muito importante porque permitirá dizer aos partidos que tiverem essa tentação
de irresponsavelmente querer acabar com este regime para refundar uma coisa que a gente não sabe onde é que vai dar, porque às vezes dizem, queremos o presidencialismo. Portugal já teve o presidencialismo. Tivemos o presidencialismo na Primeira República, deu muito errado. Na verdade, nunca tivemos um regime tão estável como este que temos. E, portanto, se nós pudermos dizer, a seguir às eleições, que mais de 2/3 dos portugueses se revêem no regime que têm e que exprimiram isso através do voto em António José Seguro, que é um voto em que vai desde mim próprio, que estou aqui a falar, até Paulo Portas, que se pronunciou antes. E, portanto, claramente, é um voto de defesa de um certo entendimento da democracia liberal. Isso aí será um testemunho que coletivamente nós podemos dar e que tem muita importância nos anos que vão vir. Recuperando esta ideia que já nos deu de o papel do Presidente da República ser muito importante no contexto internacional, olhamos para a questão da Groenlândia, olhamos para a questão da Ucrânia também. Marcelo Rebelo de Sousa avisou o Primeiro-Ministro quando Montenegro foi à Ucrânia dizer que Portugal estava disponível para enviar tropas para este conflito. Pode ser um papel também indispensável do Presidente da República nesta decisão? É isso que também é esperado aqui de qualquer um dos dois que ganhe? Qual é a sua expectativa? Nós estamos num momento de debates difíceis e se há coisa que me, de certa forma, me motiva, me reconforta, é perceber que os europeus estão dispostos, estão disponíveis para fazer esses debates difíceis, até mais do que os seus líderes. Os europeus, ainda antes dos seus líderes, perceberam que este caminho de andar a tentar, desculpa a palavra, engraxar Donald Trump, para ver se Donald Trump não... É isso que a Europa tem feito? Muito. Tem tentado conciliar, tem tentado apaziguar. Portanto, Donald Trump faz ameaças, faz chantagem e, em alguns casos, basicamente faz extorsão, pura e simples. Querem fazer parte do meu Conselho de Paz, cada um pague $1.000 milhões para ser membro permanente, o que faz com projeto alternativo às Nações Unidas. Com a Venezuela, o que faz também com a própria Groenlândia, com a forma como diz, se vocês não me dão a Groenlândia, então vamos para tarifas, agora não vamos para tarifas. É um comportamento que é inaceitável e o que os europeus, a opinião pública europeia, ainda antes das nossas lideranças, disseram foi que nós não vamos lá com uma posição de fraqueza. A partir do momento em que a Europa falou um pouco mais claro, Trump começou a recuar. Mas a Europa não pode só falar claro. Depois, a seguir, é preciso perceber se a Europa está disposta a unir-se mais. Unir-se mais do ponto de vista político. A União Europeia é, em grande medida, uma união que é de mercado, mas ainda não é uma união política. Temos que ser mais uma união política. O que é que falta à Europa? Falta à União Europeia ser ela própria uma democracia. Ela é um clube de democracias, mas ainda não é completamente democrática. Mas deixou de ser um player político? Ou económico até? Para poder ser um ator político na cena internacional é muito importante democratizar a Comissão Europeia, é muito importante democratizar o próprio Conselho Europeu e que os cidadãos europeus estejam mais implicados ao votar em programas e votar em lideranças que sejam para a União Europeia. Que participem nessa. Nós só participamos na do Parlamento Europeu, nas outras menos. E depois há um elemento que é muito importante. Na eleição da gestão desses órgãos. Exatamente. E, no fundo, saber que estamos a votar um programa e uma liderança política para a Europa. Porque também só assim é que podemos controlar todo o lado de cooperação em defesa e cooperação militar que nós vamos passar a ter. Quer dizer, como é que nós podemos ter uma discussão sobre uma comunidade europeia de defesa sem ter uma União Europeia que seja democrática? Porque em democracias nós não vamos fazer o exército que depois não possamos controlar. E, portanto, para ter esses debates mais difíceis, a Europa tem que ser democrática por uma razão também de legitimidade no mundo. Mas é verdade que neste momento, para não sermos entalados entre Putin de um lado e Trump do outro, é preciso fazer esses debates difíceis e também aí, para voltar ao tema em que estávamos, eu entendo mal como é que Luís Montenegro vai a um Conselho Europeu e vai dizer aos seus colegas que entre um europeísta de toda a vida, como é António José Seguro, e um aliado de Trump, não consegue pronunciar-se. Qual é que acha que pode ser a dúvida do Primeiro-Ministro? Eu creio que é uma leitura meramente tática, tem a ver com o seu partido. Pode ser que Luís Montenegro não queira dar lugar de destaque a António José Seguro, porque, como já disse, não faz parte da direita que Luís Montenegro defende, mas também não dar lugar de destaque a André Ventura, que quer afirmar-se como o líder da direita? Eu acho que isto vem do passado. Com o PSD e com a Iniciativa Liberal, e mais ainda com o CDS, tem havido sempre uma tentativa de ir atrás da agenda do Chega para não perder os votos do Chega.
E nós fomos alertando. Quem avisa amigo é, podemos não ser da mesma família política, mas isso é um erro grave, porque no fundo vocês já estão a orientar o vosso voto para o lado do Chega. E chegada a esta situação em que nós estamos, o medo deles é que, ao apoiar António José Seguro, que sejam atacados como sendo do sistema, do socialismo, quem é que criou... E aí Ventura ganha espaço à direita. Mas, no fundo, quem é que foi atrás deste fantasma, desta ideia de que o socialismo é o horror, o socialismo é sempre tudo mau, o socialismo mata e por aí afora? Foram eles próprios. Quer dizer, eu lembro dos cartazes da Iniciativa Liberal. Em vez de dizerem o modelo europeu foi feito com socialistas, com liberais, com democratas cristãos, com ecologistas, até com eurocomunistas e por aí afora, tentaram criar esta espécie de trincheira em que tudo o que está do lado esquerdo é mau. E agora veem que têm que votar em alguém que é o mais moderado dos socialistas e têm medo de perder votos. Mas eles não podem continuar a adiar uma posição de uma certa liderança moral e de uma certa clareza moral. Se a adiam mais uma vez, vão continuar a perder esses votos à mesma. Porque, por outro lado, serão os seus eleitores sociais-liberais, serão os seus eleitores sociais-democratas, serão aqueles que se revêem numa democracia de modelo europeu, que ficarão muito desapontados com os seus partidos por não terem tomado posições, e aí eu devo dizer muito claramente, muitas dessas pessoas já votaram no LIVRE no passado, poderão votar no LIVRE no futuro, porque mesmo que nós não sejamos da sua família política imediata, podem confiar em nós para defendermos o Estado de Direito e uma democracia de modelo europeu. Para terminar, gostava de questioná-lo sobre a realidade norte-americana. Aquilo a que temos assistido, estas imagens do ICE em várias cidades americanas, e concretamente aqui em Minneapolis, uma morte a que assistimos este fim de semana. Fica preocupado com aquilo que vemos nos Estados Unidos? Teme que possa chegar à Europa e até a Portugal? Temo, quer dizer, eu tenho disto uma visão que tem mais a ver com a minha vocação profissional do que propriamente com a minha posição política. Naturalmente. Isto é muito parecido com o que se passava há 100 anos na Europa. Pode não ser exatamente igual, não interessa agora qual é que é a terminologia que vamos usar, mas o colapso do Estado de Direito, ele é contagioso. Estamos a ver estas imagens de protestos, imagens em direto de protestos em Minneapolis. No fundo, Trump ajuda a criar o caos, que é para depois dizer que ele é a única solução de lei e ordem. E tem no ICE uma verdadeira milícia armada, onde não há praticamente nenhuma formação, são recrutados os elementos mais radicais e extremistas, que muitas vezes são até seduzidos por publicidade do próprio ICE, que utiliza slogans muito próximos dos slogans nazis, e portanto que sabem que vão para lá para fazer exatamente isto. São praticamente incentivados a fazer o que fizeram. E isto é gravíssimo, pode, no fundo, caminhar para certas situações de exceção, que é, no fundo, aquilo que Donald Trump está aqui a querer criar. E eu devo dizer, há 100 anos isto aconteceu na Europa, mas os Estados Unidos ficaram imunes porque tiveram um grande presidente que se chamava Franklin Roosevelt. E eu acho que, se a história se inverter agora, é a obrigação da Europa ter grandes lideranças, sejam elas de esquerda, do centro ou da direita, mas que consigam impedir que este tipo de caos chegue cá. Porque isto seria altamente destrutivo do que é o projeto europeu. E retribuir essa ajuda americana que aconteceu precisamente há 100 anos. Rui Tavares, obrigada por ter vindo até ao Nós 7.